Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Maria de Lourdes Lemos, obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco hoje. Vou passar de imediato às questões que tenho para colocar, que penso que procurarão clarificar alguns aspectos que considero relevantes. A primeira pergunta é se existiram condicionantes durante a condução do processo de inspeção da IGAS, nomeadamente algum tipo de pressão política, de pressão mediática ou da necessidade de concluir a investigação de forma mais célere, mais rápida do que seria útil para o cabal cumprimento do objeto do processo de inquérito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria dizer que não houve qualquer tipo de condicionantes, seja de natureza política, seja condicionantes na IGAS para fazer o processo mais rapidamente ou pelas notícias veiculadas pela comunicação social. A pressão que sentimos para apresentar um relatório final aliás, a pressão que nós sentimos foi no sentido de imprimir à elaboração do relatório uma celeridade razoável. Nós sabíamos do interesse que a situação suscitava junto da população e sabíamos também daquilo que eventualmente estaria posta em causa a confiança e por isso mesmo o nosso objetivo, como em tudo, em todos os processos tramitados na IGAS, é fazer os processos com maior isenção, imparcialidade e dentro de um tempo razoável, mas sem qualquer tipo de pressão. Portanto, pelas suas palavras, sou levado a concluir que entendo que o relatório não foi feito a correr, como referiu Lacerda Salles. Não, de maneira nenhuma. O relatório foi feito no tempo em que a minha colega e eu própria achámos que era o tempo necessário. Aliás, como inspetoras, nós temos autonomia técnica e não tivemos, quer dentro da IGAS, quer fora, qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de condicionante. Muito obrigado. Sabemos que Lacerda Salles reuniu no 7 de novembro de 2019 com Nuno Rebelo de Sousa, a pedido deste, e que nesta reunião Nuno Rebelo de Sousa solicitou a marcação de uma consulta para as duas crianças. Procuraram algum indício de outros contactos ou outras reuniões estabelecidas entre ambos? Nós pedimos ao Ministério da Saúde toda a documentação relacionada com o processo. E tudo aquilo, a documentação foi aquela que nos foi enviada, os e-mails que nós temos no processo foram aqueles que nos foram enviados e que nos foram disponibilizados pelos próprios e depois, obviamente, todos os depoimentos que nós obtivemos ao longo da instrução e toda a documentação que nos veio. Face aos depoimentos contraditórios de Lacerda Salles e da sua secretária Carla Silva, que argumentos pesaram mais na conclusão de que Lacerda Salles tinha solicitado à sua secretária o agendamento da consulta? Nós não tínhamos, não houve propriamente, como da leitura do relatório se percebe, o Sr. Secretário de Estado da Saúde não assumiu que tivesse feito um pedido nesse sentido. E nós, nos termos do Código de Processo Penal, a prova é apreciada segundo a livre convicção da entidade competente e segundo as regras da experiência. E eu devo dizer que, para além de tudo mais, quando nós estamos a falar em livre convicção, não estamos a falar em arbitrariedade, estamos a falar na junção de todos os elementos que nos vêm ao processo e que, naturalmente, nos levam a concluir num determinado sentido. E nós temos uma série de documentação carreada para os autos, temos depoimentos e é a junção de todos esses fatores que nos leva a concluir que, de facto, houve uma intervenção do Sr. Secretário de Estado da Saúde à época e que essa consulta foi marcada pela sua secretária a seu pedido.
A Portaria 147 de 2017 regula o Sistema Integrado de Gestão de Acesso dos Utentes ao SNS. Caso, como alude Lacerda Salles, estivesse em vigor a Portaria 95 de 2013, no momento das ocorrências, considera que as conclusões do relatório teriam sido diferentes? Não, as conclusões eram exatamente as mesmas. E conhece alguma circular normativa que possa eventualmente abrir a porta à marcação de uma consulta por um titular de um cargo político? Não conheço. Muito bem. Lacerda Salles afirmou no contraditório que a responsabilidade pela marcação da consulta tinha sido do Dr. Luís Pinheiro. Que factos levaram a inspeção a concluir de forma diferente? O Dr. Luís Pinheiro concordou com o agendamento da consulta a partir do momento em que é informado pela professora Ana Isabel Lopes, a diretora do Departamento de Pediatria. De facto, não foi o Dr. Luís Pinheiro o promotor, digamos assim, da consulta, mas o Dr. Luís Pinheiro, sabendo desse modo de acesso e dessa intervenção do Secretário de Estado através da leitura do e-mail, ele não se opôs, utilizando a linguagem do Dr. Luís Pinheiro, não se opôs à marcação da consulta. Mas, de facto, essa consulta só foi desencadeada a partir do momento em que ele teve conhecimento da intervenção da Secretaria de Estado da Saúde. Na investigação que fizeram ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, perceberam ter havido algum tipo de pressão política para que as crianças fossem tratadas naquele centro hospitalar? Não nos apercebemos disso. E existe alguma ligação processual entre o Centro Hospitalar Lisboa Central e o Centro Hospitalar Lisboa Norte? Não. De facto, no início disse, eu percebo porque é que o Sr. Deputado coloca essa questão, porque a determinada altura afirma-se que a doutora Teresa Moreno teria pedido que os exames das crianças fossem enviados para o Dr. José Pedro Vieira, que é do Centro Hospitalar Lisboa Central, hoje Unidade Local de Saúde São José. Quando, de facto, isto foi um lapso nós, pela instrução levada a cabo, nós verificamos que o contacto estabelecido foi entre a doutora Carla Mendonça, do CHUA, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que foi a entidade onde os contactos se iniciaram, e o Centro Hospitalar Lisboa Central. Não há qualquer ligação neste processo, uma ligação processual entre a Unidade Local de Saúde de São José, à data Centro Hospitalar Lisboa Central, e o Lisboa Norte. Na audição anterior da sua colega, a inspetora Marta Gonçalves, houve aqui alguma tentativa por alguns grupos políticos de arrastamento do Presidente da República para esta questão. Encontraram algum facto concreto que pudesse conduzir ao envolvimento do Presidente da República na marcação da consulta? Não. Aquilo que nós encontramos, e o nosso objeto também não era esse. Devo dizer que o objeto do processo não era esse. Nós queríamos perceber como é que tinha sido o acesso das crianças às entidades hospitalares, à entidade hospitalar onde os cuidados lhes foram prestados. Mas, de facto, daquilo que nós nos apercebemos, não houve aqui intervenção do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República foi informado, ou foi questionado pelo filho e pronto. A determinada altura, 10 dias depois do primeiro e-mail, foi enviado para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Mas esse não era o nosso objeto do processo, não é a Presidência da República. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, ele efetivamente é muito importante para a clarificação da verdade dos factos. E relativamente aos rumores? Há de facto alguém que foi ouvida a semana passada, a doutora Teresa Moreno, de facto, no auto de declarações, num deles, diz que de facto havia rumores de que as crianças teriam tido acesso através da Presidência da República, qualquer coisa deste género.
já não me lembro muito especificamente os termos utilizados, mas mais ninguém falou nisso. Se o processo de inspeção se realizasse hoje, considerando tudo aquilo que já veio a público e os factos, entretanto, conhecidos, julga que as conclusões seriam as mesmas, isto é, com a marcação ilegal de uma consulta por interferência do Secretário de Estado da Saúde? As conclusões seriam exatamente as mesmas. Muito obrigado. Tenho mais perguntas.